Paz, amada família, é um prazer a gente poder estar nesse quarto estudo sobre os 7 milagres da cruz. Você está sendo convidado a acompanhar os estudos sobre os 7 momentos em que Jesus derramou o seu sangue na terra. Você pode se fazer algumas perguntas, por exemplo, por que Jesus quis assumir o meu lugar na cruz? E eu linkei 7 motivos porque Jesus quis assumir o nosso lugar na cruz. O primeiro, Jesus ele tomou os nossos pecados sobre si mesmo para que pudéssemos receber perdão. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Segundo motivo, Jesus foi espancado para que pudéssemos receber cura. Também 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Terceiro motivo para o qual o Senhor quis assumir o nosso lugar na cruz. Terceiro, Jesus se fez pecado em lugar dos nossos pecados para que pudéssemos ser justificados pela sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Terceiro motivo, quarto motivo, Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Quinto motivo, Jesus se fez pobre por nós para que fôssemos feitos ricos com a sua riqueza. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 e capítulo 9, verso 8. Em sexto lugar, Jesus suportou a nossa rejeição para que pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus. Mateus capítulo 27, 46 e 50 e Efésios 1, versos 5 e 6. E, último lugar, porque Jesus quis assumir o nosso lugar. Em sétimo lugar, Jesus tornou-se maldição para que pudéssemos receber a bênção. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Jesus se tornou maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Então são 7 motivos, uma base nas Escrituras, porque o Senhor Jesus quis assumir o nosso lugar ali na cruz. O quarto milagre é o milagre da cura. Nós já vimos que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Agora nós vamos ver que além das nossas transgressões, ele também o fez carregando as nossas chagas, as enfermidades do corpo. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, curados. Jesus tinha a natureza divina e sem pecado a sua vida não estava sujeita à morte. Em Lucas capítulo 23, verso 22, depois de o castigar, mandaram açoitá-lo com muitos açoites, em Lucas 23, 22. Bem, esse tempo de julgamento de Jesus primeiro esteve na casa de Anás, depois vai a Caifás e ele é levado até Pôncio Pilatos. De Pôncio Pilatos ele é levado para Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Mas Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos não vê motivo de condenação em Jesus e por 2 vezes tenta se livrar de Jesus. Mas como a pressão era tão forte das autoridades religiosas da época e que foram também convocando pessoas para encherem o pátio do governador de Pôncio Pilatos para forçar a condenação de Jesus, então Pilatos ordena que Jesus seja açoitado. E os métodos de açoite dos romanos eram muito cruéis. Haviam várias formas dos açoites. Tiras de couro com lâminas na ponta, com pequenas garras, que quando cravavam na pele, puxava a vara de volta, que ela arrancava peles. Então, Pilatos ordena que no pátio Jesus fosse açoitado. E aqui existe esse
sangramento e esse derramamento de sangue. 1 Pedro 2:24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos curados. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17 diz que Jesus curou muitos enfermos. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os demônios e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Nós vemos que o ministério de Jesus incluía a cura divina, a cura das enfermidades. Aonde ele alcançou esta autoridade, esta bênção? Ele alcançou lá na cruz. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, o perdão de pecados, nos livrou da culpa, curou e tem poder para curar a nossa consciência, o nosso subconsciente, como vimos ontem, mas também tem poder para curar o nosso corpo. Então as enfermidades, o Senhor adquiriu a autoridade e legalidade lá na cruz. E no seu ministério terreno, ele curou muitas pessoas de cegueira, de paralisia, de lepra, enfim, há muitos relatos de cura no ministério de Jesus. Cada vez que alguém é curado através do Espírito Santo, pelo nome do Senhor Jesus, isso testifica da vida de Jesus, que o Senhor Jesus está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando uma pessoa que estava desenganada e há um milagre, um processo de cura, e aí nós fazemos uma diferenciação entre milagre. Milagre é algo que acontece na hora, no ato, some e desaparece. E a cura normalmente é um processo. A pessoa recebe a palavra de fé, ela exerce a fé e os sintomas vão desaparecendo, depois as causas desaparecem e a pessoa se encontra totalmente curada. Então, milagre e cura. E Jesus fez as duas coisas, tanto fez milagres como também fez curas em processo, orando com pessoas. O caminho da cura. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, na palavra do Senhor, diz assim, Êxodo 15, 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos olhos do Senhor, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura você. Eu sou Jeová Rafa, aquele que cura. Há uma promessa de Deus de cura também do nosso corpo e das nossas enfermidades. O caminho da cura, primeiro é ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor cura. Segundo estágio do processo de cura é onde eu resolvo obedecer, fazendo o que Ele pede. O Senhor Jesus curou pessoas usando diferentes métodos, alguns com saliva, com lodo, com imposição de mãos, só com uma palavra à distância. Quando nós queremos ser curados, precisamos ouvir, crer, e o segundo processo é obedecer. O terceiro é crer no perdão. Sempre que vamos a um processo de cura, precisamos pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, a fim de serdes curados. A confissão, ela promove cura, tanto física, emocional e espiritual. É necessária a confissão de pecados. E em quarto lugar, você precisa receber a cura. Como eu disse, cura é um processo. E a cura, ela precisa ser testificada, afirmada com todas as forças. Em Mateus 6,15 diz: mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Na cura, o perdão ele é fundamental.
você primeiro precisa pedir perdão. Se você tem prejudicado alguém, cometeu injustiça, então também peça perdão a esses. E se pessoas erraram com você, tenha o teu coração disposto a liberar perdão. Tenha o coração livre para você perdoar. É importante observar que em uma igreja saudável, o ensino para a cura também tem que levar em consideração os que não são curados. Nem todos vão ser curados. Deus tem poder para curar tudo e todos têm. Mas nem o Senhor Jesus curou todos. Porque primeiro esse não era o seu ministério principal. Mas todos aqueles que vieram a Ele e que tinham os propósitos do Senhor, Ele de fato o curou. Mas na igreja nós vamos conviver com pessoas que não vão ser curadas. Nós lemos que Paulo fundou a igreja aos Gálatas em meio de uma enfermidade. Ele estava enfermo, Gálatas capítulo 4, versos 13 e 14, quando ele começou uma igreja. Ele diz, olha, a minha enfermidade não foi motivo para os Gálatas não aceitarem a pregação dele. Nós não podemos criar um legalismo, um radicalismo que todos vão ser curados. Nem todos serão curados. Alguns vão estar debaixo dos propósitos de Deus, do Senhor, e vão glorificar a Deus. Porque muitos só glorificam a Deus quando estão saudáveis. E nós vamos precisar aprender a glorificar o Senhor em todo o tempo. Com saúde e sem saúde, Deus vai continuar sendo Deus. A enfermidade está também debaixo da autoridade do Senhor. Quer estejamos com saúde ou sem, nós somos do Senhor. E o Senhor quer ser adorado quando nós estamos com dores. Paulo fundou uma igreja no meio de enfermidade. Escreveu cartas, aí em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse, 3 vezes eu pedi que Deus tirasse esse espinho da minha carne, e a maioria dos teólogos entende que aquilo era uma enfermidade, possivelmente nos olhos, onde ele já não podia mais escrever as cartas. E Deus não retirou para que, na sua fraqueza, o poder se aperfeiçoasse. E ele continuou servindo e honrando a Deus. A vontade de Deus e os propósitos de Deus sempre serão soberanos e vão prevalecer na nossa vida. Há situações na nossa saúde que nós precisamos enfrentar, unidos com o Senhor. Nós vamos ter que passar por fases difíceis, mas sempre poderemos chegar ao Senhor e dizer, Senhor, Tu tens poder para me curar, porque lá na cruz, aquele sangue que Tu derramaste foi também para curar as minhas chagas e as minhas enfermidades. Você vai submeter Deus, eu sei que Tu tens poder. E eu quero experimentar no meu corpo a cura. O quarto milagre na cruz, do derramamento de sangue do Senhor Jesus, foi para realizar a cura. Nós temos aqui na Seara dezenas e dezenas de pessoas que experimentaram o milagre da cura. E temos outros que não experimentaram e continuaram honrando e glorificando a Deus. Porque nem a enfermidade, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas na cruz, nós podemos clamar por cura, porque aquele sangue, aqueles açoites que o Senhor Jesus recebeu lá no pátio de Pôncio Pilatos, onde arrancaram a pele e o seu sangue escorreu, foi para o perdão de pecados, mas também para curar as nossas enfermidades. Clame pela tua cura. Diga, Deus, eu creio que o sangue do Senhor tem poder para me curar. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus.